Uma das piores temporadas da história do Botafogo, com apenas 4 vitórias em 33 jogos. Jogadores barrados por indisciplina. A esperança de um futuro melhor pode estar na juventude. Matheus chega e rouba muito bem para o time do Botafogo. Para Navarro, puxa a bola para o pé direito. Gol do Botafogo! Muito boa tarde para você. Faltam 5 rodadas para acabar o Brasileirão e com o Botafogo a 11 pontos. O primeiro time ali da zona de rebaixamento, a queda para a Série B parece realmente inevitável. Mas a molecada se empenhou, nesse empate aí com o Palmeiras, que é o campeão da América. Daqui a pouco a reportagem do jogo para você. Agora notícias do clássico carioca de amanhã no Maracanã, Flamengo e Vasco. A gente começa essa reportagem dando voz ao maior da história do clube. Quando o Zico fala, a gente escuta. O problema é que agora o Flamengo não depende só dele. Ele depende da derrota do outro. Mesmo que ele tenha um confronto direto, ele ainda fica, se o outro não perder mais, ainda fica um ponto na frente. Realista, o eterno camisa 10 gostou do que viu na segunda-feira. Poderia ter feito até mais gols, esse jogo do Sport poderia ter terminado 4-5-0 no primeiro tempo, e aí a coisa ficaria muito mais confortável. De fato, o ataque é o melhor do Brasileirão até agora, 60 gols. Bruno Henrique contribuiu com 7, Gabigol com 10. O ataque do Flamengo é maravilhoso, realmente. Tem os melhores atacantes, o dupla do ataque do ano passado, o Bruno Henrique e o Gabigol foi fantástica, foi o melhor e a melhor dupla do ataque. A questão é que os dois podem virar desfalques em breve. Lembra da expulsão do Gabriel contra o Bahia em dezembro? O árbitro o acusou de tê-lo ofendido gravemente. E lembra também do Bruno Henrique, quando atingiu o rosto do Breno do Goiás na 11ª rodada. Os dois casos serão analisados pela Justiça Desportiva e o gancho pode ser pesado. O STJD vai julgar Gabigol na sexta-feira. A punição máxima é de 9 jogos. Para Bruno Henrique, seriam até 6. E a situação dele será apreciada somente na semana que vem. Nada disso interfere no clássico contra o Vasco amanhã. Eles estão garantidos. Caso sejam suspensos mais na frente, também não há motivo para desespero. Há um substituto seco para jogar. O artilheiro rubro-negro no campeonato, Pedro, com 13 gols, precisou de pouco tempo em campo no Recife. O artilheiro deixa o dele, Pedro! Pedro é importante para o Flamengo não só nessa situação, em qualquer situação. Mas eu acho, sinceramente, que a punição não vai ser encarada nesse momento e, se for, não vai ser tão grande. É coisa rara ter tanta opção no elenco. O ídolo do Flamengo, de volta aqui, sabe e dá o recado. Se eles quiserem, o time do Flamengo é o melhor em termos técnicos do futebol brasileiro. Agora não pode um time como o Flamengo perder 10, 12 pontos para equipes que não almejam nada no campeonato. Quem falou foi o Zico, né? O Vasco não vence o Flamengo há 16 jogos. Última vez, abril de 2016, na semifinal do Carioca. Mas a garotada da base quer acabar com esse negócio. A euforia de vencer o Flamengo, a dor de ser batido pelo rival, as emoções do clássico, tudo isso é normal para essa turma. A gente que é da base, joga aqui no Vasco desde garoto, a gente é acostumado a jogar Vasco e Flamengo pelo menos umas 3, 4 vezes por ano, né? No último jogo, contra o Bahia, eram 3 titulares formados nas categorias de base do Vasco. Amanhã, contra o Flamengo, pode ser que Thales Magno seja substituído por Peck e tenha a entrada já confirmada de Ricardo Graça na zaga, o que só aumenta o número de jogadores revelados no clube para esse clássico. Jogar um clássico é uma motivação a mais, não tem jeito. Quando você veste a camisa do Vasco e sai vai jogar o Vasco Flamengo no Maracanã, um clássico dos milhões, com certeza é diferente, né? Aos 23 anos, Ricardo Graça pode dizer que está entre os experientes desse grupo. Subiu para o time principal em 2017. E como a última vitória vascaína no clássico aconteceu um ano antes, ainda não sabe o que é vencer o Flamengo como jogador profissional. Esses números com certeza incomodam, né? Incomodam bastante, mas acho que a gente também não tem que levar um peso de vários jogos passados pro jogo de agora. Ao lado de Marcelo Alves, Ricardo vai formar a zaga vascaína.
como parar Bruno Henrique, Gabigol e companhia? Depois do jogo, se vocês não fizerem nenhum gol, eu te respondo essa pergunta. É um Flamengo que luta pelo título e um Vasco que não quer cair para a Série B. Reta final de Brasileirão. Motivos para fazer desse Vasco e Flamengo daqueles jogos que valem muito mais que os 3 pontos. Em relação a título, briga por rebaixamento, cada um tem que ganhar. Esse jogo vale 3 pontos, como o do Bahia valia 3 pontos, como o próximo valia 3 pontos. Melhor então ouvir e respeitar as palavras de quem conhece muito bem tudo que está envolvido nesse clássico. Os garotos da base foram um grande destaque do Botafogo no empate com o Palmeiras. Daqui a pouco a reportagem do jogo para você. E o podcast GE Botafogo discute qual deles merece uma vaga no time principal. Tá lá, ge.globo/GE Botafogo.